Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia, etc e tal. Sou Thaís Rosa, psicóloga e psicanalista, e estou aqui com a minha partner e companheira de sempre, Tina Scotton. psicóloga. Ela não Psicóloga. complementa, a gente. A Tina tá muito tímida esses últimos É dias. que você está agora de minha assistente. Quando você fala psicóloga. Tô chique. Pessoal, é um prazer estar aqui novamente. Obrigada pela audiência de vocês. Já aproveita, já se inscreve no canal, já deixa seu like. Gente, nós precisamos bater aqui o nosso número de seguidores. A gente tá... Inscritos. Exato, Inscreva a no gente tá, canal. ó, com 6.400 inscritos. A gente tem que bater aqui os 10K. Então, bora lá. Vamos se inscrever, Ajuda a gente a compartilhar. bater a meta. Exatamente, que depois a gente dobra a meta, brincadeira. E a gente dobra a meta. Muito bem, gente. Hoje o nosso podcast está muito especial. Hoje eu trouxe uma convidada, uma pessoa... Gente, eu estava fazendo uma conta aqui agora há pouco com ela. Eu não vou nem falar o tempo que a gente se conhece, porque senão a gente denuncia a idade, né? De tempo de carreira e que a gente se conhece. A gente trabalhou junto há muitos anos, na época que eu era da RH, que eu já contei para vocês, que eu fui gestora de RH, depois eu fui migrando, etc, etc. Pois é, essa minha querida amiga, o nome dela é Letícia Medeiros, minha companheira, me ensinou a dirigir, gente. Bons tempos. Bons tempos. Letícia, seja muito bem-vinda. A Letícia, ela é psicóloga e ela é especialista em carreira e desenvolvimento. Depois eu vou contar aqui um segredo. Ela escreveu até um capítulo de um livro muito legal que a gente vai mostrar para vocês também. Mas eu quero que ela se apresente, porque ninguém melhor do que ela mesma para se apresentar, não é mesmo? Bem. Seja bem-vinda, Lê. Obrigada, meninas. Assim, muito obrigada pelo convite. E ainda bem que você não falou há quantos anos a gente se conhece. Acho que dá pra dar. Essa parte de Essa parte não precisa. E é só corrigindo, tá? Eu ainda não sou psicóloga. Eu me formo esse ano. Mas eu sou formada em administração, tenho pós em gestão de pessoas. Sou do RH até hoje, então eu trabalhei com a Thay no RH e continuei nessa trajetória de RH. E hoje eu sou especialista em carreira e desenvolvimento. Muito bem. E hoje você está trabalhando exclusivamente com o RH ou você está fazendo trabalhos fora também, Lê? Você está focada só no RH? Eu tô muito focada no RH, né? Eu trabalho muito mais hoje na parte de treinamento. Eu fiz essa transição, porque eu também fazia muito parte de recrutamento e seleção. Agora eu tô mais voltada para treinamento, capacitações. Mas eu acabo fazendo alguns trabalhos externos ali. Muito nessa área de psicologia, eu tô começando a entrar, mas muito mais ali como uma parte de staff, né? Porque eu ainda não posso efetivamente fazer esse trabalho. E aí, acho que com essa entrada também da NR1, também tô fazendo bastante trabalho em relação a isso. Muito bom. Muito E aí, bom. não posso, até comentou do livro, é verdade, ainda tô aqui, ó, nas horas vagas, Ela é a escritora, gente escreve. não é? Porque a gente tem pouca coisa para fazer, né? É isso, mas é legal, assim, escrever também é uma parte minha que eu gosto muito. Tive a oportunidade, fui convidada para ser coautora desse livro aqui, O Poder da Mostra o Inteligência livro pro aqui, pessoal. ó, O Poder da Inteligência Emocional, volume 2. E eu sou coautora de um dos capítulos. E que a gente vai falar um pouquinho, inclusive, do tema que a gente vai falar aqui. É um pouco do tema que eu falo no capítulo. Muito bem. Pois é, gente. Aí vocês vão falar, vocês querem falar do quê? Vocês vão ficar fofocando da vida de vocês do passado? O que vocês estão fazendo aqui, não é mesmo? Mas não, gente. O tema, gente, é um tema bastante comum, inclusive. A gente ouve muito... não só no consultório, mas a gente também vai percebendo isso nas pessoas, né? E a pergunta que a gente sempre faz é por que a gente continua repetindo padrões que nos fazem sofrer? Por que a gente, às vezes, mesmo sabendo que aquilo nos faz mal, de que aquilo não tá sendo funcional, a gente continua fazendo as coisas do mesmo jeito? Ou, às vezes, a gente tem uma dificuldade de... aquela coisa assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço. Uma coisa meio masoquista. Parece meio masoquista. Então, muitas vezes a gente sabe que determinados comportamentos vão fazer a gente sofrer, seja porque a gente, de repente, não consegue terminar um relacionamento, ou às vezes a gente não consegue fazer uma mudança de emprego. Então, a gente, às vezes, acaba repetindo as mesmas escolhas, mesmo sabendo que o resultado daquilo vai ser negativo. Então, a pergunta é, por que a gente repete o padrão? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A Letícia vai trazer aqui algumas reflexões pra gente. Então, bora já começando com uma pergunta. Lê. Bora. Por que tanta gente repete comportamentos que sabem que lhe fazem mal, mesmo sabendo ou desejando mudar? O que você acha? Meninas, eu acho que assim, o cérebro, ele busca o que é familiar, tá? Então, se a gente passou por exemplo, dentro de casa, vamos dar um exemplo, vamos começar com exemplos que eu acho que fica mais fácil de mensurar aqui.
Se a gente passou a nossa infância inteira dentro de casa com pais que eram um pai que era mais agressivo com a mãe, que falavam palavras de baixo calão, que gritava, o cérebro entende que aquele é um padrão confortável, independente se a gente acha que é certo ou que é errado, é um padrão confortável. E aí, na vida, a gente acaba seguindo esses padrões. Então, quando a gente vai para o mercado corporativo, por exemplo, e aí você tem um chefe mais rude, que fala um pouco mais alto, ou que, enfim, tem um posicionamento não tão legal, qual que é a tendência dessa pessoa? O cérebro entender o que acontecia no passado. Né? E ela começa a agir da mesma forma. Então é aquilo, às vezes a gente acaba sendo meio masoquista também, né? Mas às vezes é uma coisa inconsciente, mas é que o cérebro entende que aquilo é familiar, ele vai por um caminho que é mais fácil pra ele. Assim, esse aqui tá quentinho, vamos por aqui. Ele Eu costuma conheço. fazer aquela conexão sempre. Ele É vai lá isso. e repete. É isso, ele já conhece o caminho. Independente se é bom ou ruim, ele conhece, então ele tende a repetir, né? É, porque ele vai tentar economizar energia, né? Que em psicanálise Com a gente fala isso, certeza. sobre economia de energia. Então, quando você tem que fazer qualquer tipo de mudança, você acaba gastando mais. Porque imagina o nosso cérebro como pulsões elétricas, né? Então, ele vai vibrar mais rápido para poder conseguir gastar mais energia. Quando a gente pensa em termos de psicanálise, a gente usa essa analogia, né? Então, quando você tem que fazer uma mudança, ele vai vibrar mais rápido. Isso demanda mais dele também. Então, você acaba tendo... Eu sempre falo, o cérebro ele não busca o que é mais confortável, ele busca o que é mais familiar. É isso, ele busca a proteção. É a proteção. Né? E é o Sobrevivência, comportamento- né? Isso, completo. E o comportamento, que eu sou da EC, da análise do comportamento, Ah, lá vem. Brincadeira. ele busca exatamente isso, essa proteção, né? Ele quer facilidade. E aí, vai pelo caminho que é mais fácil. Muito bom. Então, de certa forma, a gente está falando que essas repetições, elas têm muita relação com aquilo que tem no nosso repertório, na nossa história de vida. É isso que a gente está falando. Isso é o que a gente aprendeu. Eu acho que uma coisa que é muito legal, não que eu concorde, tá? Mas, por exemplo, às vezes a gente fala assim, os meus pais, eles são super rígidos. Ai, meu pai me batia, minha mãe fazia tal coisa comigo. E não que eu concorde com esse tipo de atitude. Mas, assim, vamos dar um passinho pra trás e vamos ver como foi a relação deles, dos nossos pais, com os pais deles, né? E aí, às vezes, a gente pega uma relação super difícil, né? Minha mãe mesmo, ela contava coisas que meu avô colocava pimenta na boca dela, deixava ela embaixo da mesa, ajoelhada no milho. Você olha e fala, meu Deus, que absurdo. Hoje é um absurdo. Mas aí, ela tinha aquela relação com o pai dela. Quando ela me teve, ela não fazia isso comigo, mas ela tinha algumas coisas que eram mais pesadas também. Que você fala, meu Deus, hoje não seriam tão aceitas. Mas era o que era confortável para ela. Foi o que ela aprendeu que era certo. Que a gente Né? fala daquela herança transgeracional, né? Que a gente já vem Completo. falando, né? Por isso que a gente fala, às vezes, você principalmente, né? Vamos voltar pro passado. Sim. O passado, ele é super importante, ele molda a gente. Não significa que a gente não possa fazer coisas diferentes. A gente pode, mas é difícil, né? Às vezes dói sair daquele quentinho, né? Sim, crescer dói, eu falo. Crescer dói, né? Igual, por exemplo, eu dou um exemplo muito legal, que é assim, o do luto. Quando você tá em luto, a pessoa tá sofrendo. Ela sabe que tá sofrendo, né? E ela não gosta de estar naquela situação. Mas sair daquela situação também é difícil. Porque dói sair daquela situação. Mas dói ficar ali. Mas tá quentinho, né? Então, é isso. Entendi. Então, você enxerga que as experiências da infância e da adolescência, então, elas influenciam nossas emoções e essas decisões da vida adulta. Completo. Influenciam muito. E eu acho que também, assim, o ambiente influencia. Tá. Então, às vezes, outras emoções, outros comportamentos surgem com o tempo também, né? Os comportamentos, eles não são só restritos ao passado. Conta pra gente, dá exemplo pra gente, pro nosso pessoal que tá ouvindo aí, do que a gente tá falando. Eu acho que quando a gente fala do passado, até voltando aqui um exemplo que a gente acabou de falar aqui, de como era a relação com os pais. Eu acho que isso é importante e é legal a gente ficar trazendo, que a infância é isso, né? São pais. É ali a família. Se você passa a infância inteira alguém falando pra você que você não faz direito a uma atividade, que você é burra, entre aspas, que nada que você faz tá certo, automaticamente o seu cérebro começa a absorver aquilo e entender, calma, ela realmente não é boa. Quando você chega na vida adulta, né, que você vai entrar no mundo corporativo, e você tá lá conversando com o seu chefe impõe alguma coisa pra você, qual é a tendência dessa pessoa? Abaixar a cabeça, concordar. Porque lá no fundo, ela tá com aquela coisa, será que eu sou boa?
Uhum. Será que eu vou conseguir fazer essa entrega? Tipo a síndrome do impostor. Assim, completa, síndrome do impostor. A gente falou super bem. Então, vai trazendo isso. E eu acho que com o tempo também, algumas inseguranças vão te trazendo. Eu acho que se você chega no mundo corporativo e alguém começa a falar exatamente a mesma coisa, você não é boa, você não serve pra isso, o seu cérebro começa a acreditar nisso, Sim. né? E aí você começa a tomar cuidados, a pisar em ovos quando você vai tomar alguma atitude. Porque você vai repetindo padrões que te foram ensinados. É isso. Você vai repetindo coisas que foram ensinadas. E tanto padrões que são legais, quanto padrões que não são tão bons. Aqui a gente tá falando de padrões que não são tão legais, mas tem padrões que são bons também. Eu acho que é interessante a gente pensar isso como primeira infância, né? Porque é onde a criança, ela é uma esponja, ela tá absorvendo tudo. E é na primeira infância que ela vai aprendendo as coisas, que ela vai captando isso. Por isso que a gente fala dos traumas da infância, que é onde ela tá aprendendo mais coisas. E ela vai levar para a vida adulta todos os ensinamentos. E as crenças vêm daí. Com certeza. E a nossa mochilinha maior de comportamento vem da primeira infância, né? Sim. Surge tudo dali. E é legal que às vezes eu falo assim, às vezes vai alguma criança no consultório e a gente atende, e eu sempre falo para as psicólogas, eu falo, gente, os pais precisam às vezes mais de terapia do que a própria criança, Sim. né? Porque a criança é uma grande esponja. Ela tá ali captando tudo que tá acontecendo, né? E os pais já estão com uma bagagem do passado, eles já passaram por várias coisas. E aí, por mais que eles... E hoje a gente tem muito estímulo, então a gente consegue ser melhor, né? Na época da minha mãe era difícil ela ser melhor, né? Porque ela não tinha estímulo. Quais eram as referências dela? As referências não eram tão boas assim também. Então, Não que agora tá bom, né? mas hoje você tem internet, Você tem mais escolha, você né? tem livros, você consegue saber o que é certo e o que é errado. Antigamente era difícil. O certo era, vou bater no meu filho porque quem manda sou eu, né? Tinha uma visão mais quadrada. Hoje em dia você, né? Amplia, né? Amplia um pouco esse olhar. Mas ao mesmo tempo, os pais, por mais que estejam com esse olhar ampliado, têm traumas do passado. E eles tendem a fazer coisas que funcionaram. Então assim, eu me dei bem na vida. Então, a forma com que os meus pais me criaram funcionou. Exato. Vou fazer com o meu filho. Repete o comportamento. Repete o comportamento. Às vezes dá uma filtrada, né? Fala, isso aqui eu vou fazer um pouquinho menos, isso aqui eu vou fazer um pouquinho mais. Mas a base geral acaba sendo aquela, você acaba repetindo o comportamento. É verdade. E você sabe que você foi falando, você falou do atendimento infantil. Eu me lembro, eu não atendo mais criança, já faz alguns anos, mas quando eu iniciei a minha carreira, eu atendia infantil. Que estava experimentando, né? Vendo que a gente se identifica e tal. Você precisa saber o que você gosta, o que você não gosta, E né? eu lembro que eu atendia criança. E, gente, atendimento infantil, o resultado, ele é muito rápido. Exatamente por conta dessa coisa da criança estar mais Tá aberta, da criança fresquinho, né? ser essa esponja. Então, eles respondem mais rápido ao processo terapêutico. Isso é muito claro. E aí, eu sempre brinco, eu deixei de atender criança, não pelas crianças, mas também por conta da dificuldade dos pais. De muitas vezes falar, não, mas como você... Ele leva a criança na psicóloga, mas como você vai me dizer que eu estou errado no jeito que eu estou criando meu filho? E eu acho que tem uma coisa também, que às vezes o pai vai com uma expectativa que a gente vai resolver todos os problemas do mundo. E não é exatamente isso. A gente vai dar caminhos, né? Mas, sabe o que a gente falou no começo aqui da conversa do ambiente molda as pessoas? Dentro do set terapêutico, eu tenho um ambiente. E eu vou fazer com que eu vou condicionar essa criança para aquela situação. Quando ela sai dali, os pais precisam basicamente Manter manter esse processo, porque senão fica papo de doido, né? A gente fala uma coisa dentro do set terapêutico e em casa é outra coisa. A gente tem que seguir, como tem que acontecer isso na escola também. Por isso que é importante o psicólogo infantil ter esse contato com a escola, com os pais, com outros profissionais que passem com ele. Todos os contextos, né, dessa criança. Todos os contextos, é isso aí. E aí a gente também pode até pensar, né, Lê, com relação a essa... A gente falando ainda da primeira infância, dessa construção da primeira infância, numa vida adulta, por exemplo. Aí você fala assim, de repente a pessoa repete um padrão com o chefe ou num relacionamento. Aí isso sempre me remete à questão das crenças que os pais passam sobre o que é amor, do que é valor, do que é uma relação saudável, do que não é uma relação saudável. Eu queria que a gente explorasse um pouco esse tema. Como que você enxerga essa questão de rejeição, de pertenço ou não pertenço a isso? Não, muito legal, porque eu tô no momento maternidade, então eu tô lendo muita coisa de maternidade. E eu tava lendo uma coisa que tava falando sobre o pai na maternidade, né? Como tá sendo difícil os pais serem pais
na vida nesse momento. Por quê? Porque o meu marido, por exemplo, veio de uma criação onde o pai não poderia demonstrar amor, não falava te amo, não passava a mão na cabeça, não dava colo pro filho, porque tinha aquela coisa que o homem tem que ser homem, o homem não pode chorar. Tinha Uhum. uma crença diferente. O meu marido, ele já vem com uma ideia do tipo, meu marido eu tô dando de exemplo, mas assim, os homens no geral, eles estão numa linha do tipo, não, eu quero ser pai mesmo. Eu quero estar presente, eu quero trocar uma fralda, eu quero dar de mamar, né? Eu quero falar eu te amo pro meu filho, mas aí começa a sobrecarregar ele, porque ele não tem uma referência. Ele nunca viu ninguém fazendo isso, então ele faz o que ele acha Que tá ok. que tá ok. E o quanto começa a ficar pesado isso também É mesmo. pra ele, né? E aí eu começo a falar da maternidade, que a maternidade é super difícil e a gente super romantiza pra mulher, mas tem uma parte do homem também que não é fácil, e principalmente no mundo que a gente tá vivendo, que também outras coisas estão acontecendo. E os pais querem ser mais presentes, né? E não tem essa referência, né? Eles estão Verdade. começando esse processo. De um E não masculino que não seja aquele masculino, digamos, machista, né? tão machista, exato, né, porque É. masculinidade não tem nada a ver com machismo, né. É isso. E passar isso pro meu filho também, eu acho que é um papel meu e que eu fico o tempo todo, meu Deus, como que eu vou passar isso pro meu filho? Porque eu também não tenho referência do que deu certo, porque o meu pai também tinha um lado mais machista. O meu marido, ele tá num processo de construção, né? De Uhum. tentar. A gente sabe se vai dar certo, se vai dar errado? Não Não sabemos. sabemos. O que que eu vou passar pro meu filho? É Né? O meu filho, verdade. acho que vai entrar, vai pegar uma fase de, assim, tentativa e erro. Ó, tentamos ser melhor. Sim, Conseguimos, né? Mas eu acho que esse é o nosso papel também, de como ele ser um homem melhor aí na vida. sim. Mas eu acho que só de tentar fazer diferente já é melhor, Ah, com certeza. Eu acho que né. hoje em dia a gente tem mais oportunidades para isso acontecer. As pessoas Uhum. estão mais abertas, a gente consegue conversar mais sobre o tema. Aqui acaba sendo um espaço, por exemplo, mas tem outros espaços que a gente consegue falar. As empresas também, elas estão muito abertas a ouvir o colaborador. Então, hoje você sai de licença maternidade e você volta com um pouco mais de segurança do que você ia no passado. Então, acho que as coisas estão começando a mudar aos poucos, as crenças estão começando a se moldar, eu acho que as pessoas estão começando a exigir um pouquinho mais. E eu acho que o importante é que, assim, as pessoas estão exigindo porque elas estão se conhecendo mais. E Uhum. aí a gente entra aqui num processo da inteligência emocional, num processo de autoconhecimento, da importância da psicoterapia, de você se conhecer, que eu acho que isso também faz toda a diferença. É. E aí falando de inteligência emocional, né, porque a gente está falando aí sobre a questão do que a gente aprende, né, na primeira infância, do que é amor, do que é valor, né, os homens com essa coisa de você não pode demonstrar emoção, você não pode Sim. demonstrar afeto, então eles acabam replicando isso. A gente falou hoje, inclusive, sobre a questão também de vulnerabilidade, né, pessoas associarem que afeto é algo que vai te deixar vulnerável, que mostrar sentimentos é algo ruim. Fraqueza, né? É algo fraco. Até não só o afeto, tá? Eu acho que as emoções de modo geral. Eu estava falando de inteligência emocional, eu vejo as pessoas com uma dificuldade de dizer que não conseguem, de que não dão conta, ou de às vezes expressar sentimentos de amor, de carinho, de várias outras coisas. Ou seja, as emoções, de modo geral, elas são incentivadas a não serem demonstradas. Eu acho que isso tem um pouco. Principalmente porque eu acho que a gente está numa era de hiperprodutividade. Acho que isso é uma coisa que eu vejo bastante. E isso aparece muito no meu consultório, pelo menos. Principalmente quando você fala de pessoas que estão numa. Não sei se também talvez seja o público, né, que chega para mim, que são pessoas em cargos normalmente de liderança. Então você não pode ser fraco, você tem que. Na questão da alta performance o tempo todo. Então mostrar sentimento é ruim. Como que, pegando um pouco dessa história do porque repetimos padrões, mais inteligência emocional, como que a Letícia tem visto isso? Que loucura, né? Tá? Porque assim, a gente tá falando que a gente acabou de falar que a gente tá mais aberto pra esse tipo de assunto, mas ao mesmo tempo a gente não tá aberto. Porque quando a gente vai nessa linha do que você tá trazendo, quando a gente vai pro universo corporativo, a gente tá falando de alta produtividade, menos pessoas trabalhando e fazendo mais entregas. A gente tá falando de inteligência artificial que tá vindo com tudo. E não vamos entrar no debate se a inteligência artificial vai roubar ou não o emprego das pessoas, Uhum. mas assim, ela está entrando com tudo, sim, e cada vez mais você tem que mostrar produtividade. E quando você tem que mostrar produtividade, mostrar fragilidade
Não pode. nesse universo é muito delicado. Porque, no fundo, a gente não pode. Porque como que eu vou mostrar pro meu concorrente que tal assunto eu não domino, ou tal coisa me pega? Uhum. Então, você tem que estar sempre demonstrando que você é muito bom, que você tá sempre muito bem. E ninguém tá sempre muito bem. Claro que não. Ninguém é sempre muito bom, né? Mas por mais que a gente fale, eu acho que melhoramos muito. Né, que a gente já fala disso dentro de casa, era difícil a gente falar de emoções dentro de casa, né, a gente já começa a trazer isso dentro de casa, a gente tá começando a trazer isso pro universo corporativo, tá vindo leis, a NR1 tá Sim. vindo forte com isso pra Porque tá provar que é entendendo importante. exatamente o que é importante, né? Olhar para as emoções. É isso, mas A essa... Copa agora, desculpa te interromper, mas agora, não sei se você viu, Ai, da psicóloga. da psicóloga, Sensacional. que fazia desde 2020, parece que eu sei que 2020, 2024 não tinha uma psicóloga Só acompanhando os contextualizando, jogadores. não tinha psicóloga acompanhando os jogadores na Copa, e agora Isso. eles começaram a ter, né? Então, agora tem uma psicóloga, eu esqueci, até fiz um post essa semana falando disso. O quanto para você ver, mesmo na alta performance, que é o que a gente está falando, essa exigência de alta performance, as emoções têm que estar equilibradas ou minimamente gerenciadas, porque não tem essa coisa, sou zen, sou equilibrado. A emoção sobe e desce, mas tem que ter uma forma de gerenciar isso para que você chegue nessa alta performance. Porque a Isso. alta performance não é ser perfeito. Eu acho que é muito diferente disso. Não sei se eu tô falando besteira. Não, eu acho que você tá certíssima, assim. E dentro desse exemplo que a gente tá falando da Copa, vamos por um Neymar. Você imagina ele chegando numa coletiva de imprensa e falando, então, gente, peraí, eu realmente tô mal, eu não tô bem, eu não tô com cabeça pra jogar essa Copa, eu tô machucado, eu tô sentindo dor. As pessoas vão olhar e falar, então não bota ele pra jogar, tira ele, coloca de escanteio, né? E ele é um cara novo, ele quer jogar, ele quer produzir, ele quer mostrar o trabalho dele. E aí, o momento que ele tem, talvez seja no set terapêutico. Onde ele vai, expõe as fragilidades dele e ele consegue ganhar força pra ir pra uma coletiva de imprensa, não demonstrar fragilidade, né? Uhum. E conseguir fazer o trabalho dele. Mas é muito complicado, porque a gente fala que no passado ninguém mostrava fragilidade, que agora a gente tá mostrando, mas na verdade a gente não pode mostrar muito. Você Tem mostra um mais ou limite, menos, né? Você mostra ali, E pra quem eu vou mostrar? Exato. Né? É uma seleção. Então, acho que a gente ainda tá aprendendo a lidar com isso. Eu acho que, no fundo, a gente tem muitos passos para dar ainda para falar sobre esse tema, sobre emoções, sobre comportamento, sobre fragilidade. Eu acho que a gente tá num Eu processo... acho que a gente tá falando, mas não tá praticando. Eu acho que esse é o ponto. Porque agora você tá falando, eu tô aqui pensando. Eu participo de coisas diversas, né? Quem me conhece sabe que eu tô sempre em vários ambientes fazendo coisas diferentes. Então, tem o setting terapêutico, tem empresa, ou às vezes participando de eventos, reuniões, e a gente conversa com as pessoas. Todo mundo tá falando de saúde mental, todo mundo tá falando de emoção, mas na prática, na hora da pessoa realmente mostrar a vulnerabilidade ou de conseguir compreender as emoções, eu acho que as pessoas não estão praticando. Não que eu tô dizendo que não tenha mais gente fazendo terapia, eu acho que tem muito mais gente fazendo terapia do que fez no passado, isso sem sombra de dúvidas, né? A pandemia escancarou Com certeza. absurdamente as questões relacionadas a isso, mas ainda se tem um certo preconceito quando se fala de emoções. Eu acho que tem algumas Porque assim, coisas. gerencie suas emoções, mas você tem que performar. É isso. Gerencie suas emoções, mas você não pode ser Uma fraco. coisa não anula a outra ainda. É isso. Entendeu? Porque Que me se a gente incomoda. pensar no Neymar ainda, ele é um ser humano, mas ele, em primeiro lugar, ele ainda é um produto. Ele com certeza, Uhum. ele é um produto, Ele na é um verdade. A produto. gente enxerga ele como um Ele é um produto. ser humano, mas ele, em primeiro lugar, ele é um Mas produto. quem enxerga ele como um ser humano? Exatamente. No fundo, ninguém. Uhum. A gente enxerga ele como um grande produto. E eu acho que nós somos isso. A gente acaba sendo um grande produto um pro outro. Eu acho que um bom exemplo é assim, quando eu viro pra você e pergunto, você tá bem? Se eu virar pra você e falar, não estou, e começar a lamuriar, Pronto. você vai querer me ouvir? Não. De coração? Ou você só perguntou se eu tô bem? Eu, Thaís, vou porque eu sou psicóloga. Mas, no geral, as pessoas não vão. E ainda não vão vão. ficar Eu tô zoando. Até que Oh, meu ponto Deus, vai que a tá- sua É paciência, isso. né? E o seu espaço para ouvir. É isso. Porque a gente fala de emoções, de comportamento, mas no fundo a gente tá afim de ouvir? Não. A gente tá afim de ajudar o coleguinha? Não. É isso. Então, acho que a gente tá começando a abrir uma porta da qual não era aberta, mas a gente tem muito ainda pra caminhar e falar, isso aqui funciona. E isso é uma questão muito forte. Eu acho que os jovens estão um pouco mais abertos para falar das emoções.
Eu vejo isso no setting terapêutico. Para eles é mais interessante, assim, eles conseguem lidar não, eles conseguem se conectar mais com as emoções. Não digo que eles estão sabendo gerenciar mais, mas se conectar sem sombra de dúvidas. Mas eu acho, Né? tá, que a gente entra num ponto que eu até tava conversando com a Tina antes de começar aqui. A psicoterapia ainda não é acessível para todos. Ah, sim. Eu acho que já tá muito mais acessível do que já foi. Eu acho que antigamente você tinha um preconceito com terapia, então terapia era coisa de doido, de maluco, não era, você faz terapia, mas você tem algum problema? Era isso. Hoje é visto mais como um autoconhecimento, mas Sim, os antes jovens, eles já falam que fazem terapia com orgulho. É verdade. Então você vê, eu tô indo pra minha terapia. Eles adoram. Né? eles Adoro. gostam de falar. Gosto de Tá falar. até chique. Na Agora tá época dos hypado meus fazer pais- terapia. Tá, opa. Na época dos meus pais, por exemplo, falar que vai fazer terapia, jamais, não sou doido, Não não pode falar preciso isso, disso. né? Não pode falar Uhum. isso. né? Hoje... Como hoje não- assim você precisa de alguém dando opinião de como você tem que conduzir sua vida? É isso. Hoje eles já querem que você faça a terapia. Como você não tá fazendo ainda? E eu acho que, por exemplo, a nossa faixa etária aqui tá no meio do caminho. Não, tem hora que você fala, eu faço terapia, você fala, nossa, que legal, eu também faço e tá tudo Uhum. certo. E alguns falam, nossa, mas por quê? É. Né? Você ainda tem um meio do Você caminho. acha que precisa, né? Tem Você gente que ainda precisa, fala. isso. Mas por que você tão bem? Você tá tão bem? Tá ótimo, Ótimo. tem motivo. Seu coração tá batendo, por que você vai no cardiologista? É isso. E eu acho que é isso, assim, a psicoterapia é muito delicada, porque se você vai num ortopedista, você vai porque você tá com o pé torto, você tá com o osso quebrado, você tá enxergando a dor. É. A terapia, você não enxerga a dor, né? Ela é interna e cada um sente de uma forma. Exato. E aí e você não demonstra o tempo todo, porque você tem vergonha, porque nem não é pra todo mundo que você pode mostrar vulnerabilidade. E aí, quando você fala que você faz terapia, alguns falam, realmente, você não precisa, porque você mostra ser a super mulher maravilha, Uhum. que a gente não é, Claro que não. entendeu? Ninguém é. E aí volta para aquele ponto, né, da pergunta inicial, né? O que você aprendeu na sua vida de que você não pode ser vulnerável, de que você não pode demonstrar afeto, de que fazer terapia é coisa pra gente fraca, enfim, são os padrões e a gente acaba repetindo, né? Mas aí uma outra pergunta, né, Lê? E pensando nessa questão que a gente vem falando, dessa questão de romper com esses padrões, o que a gente poderia, né, pensando em termos de ferramentas, de habilidades, que pode nos ajudar nesse sentido, né, a identificar esses padrões e a transformá-los? Como que você vê isso? Tá, eu acho que o autoconhecimento é o mais importante, sabe? Eu acho que quando a gente fala de autoconhecimento, a gente entra na questão da inteligência emocional, a gente vai navegando aí nesse mar, mas o autoconhecimento, pra mim, é o mais importante, tá? Uhum. E eu acho que, assim, a gente começar a entender as coisas que acontecem. Então, por exemplo, eu tô em casa. Quando eu saio da minha zona... Tá tudo bem, eu e meu marido. Quando eu saio da minha zona de conforto, pra que universo eu vou? Eu vou pro universo mais agressivo? Eu tendo a explodir? Por que eu tô fazendo isso? Eu acho que fazer essa reflexão também do dia a dia, das coisas que vão Uhum. acontecendo no trabalho, quando acontece tal situação, como eu ajo, né? Como as pessoas me enxergam, né? Não dá pra gente levar isso ao pé da letra, né? Porque como as pessoas enxergam, falam, ai meu Deus, todo mundo me odeia, não é isso. Mas ajuda você Mas é um equilíbrio de você entender, assim, como que as pessoas me avaliação de enxergam? desempenho 360. É isso. Eu acho que tudo é um filtro, sabe? Coloca na balancinha, tira o que não serve. Mas filtra também aquela parte, putz, isso aqui é importante. Porque às vezes eu sou grosseira com as pessoas sem perceber, às vezes é aquela coisa, é meu jeito. Ah, sim. Tem a famosa Mas, frase, assim, esse é só meu jeitinho, né? Mas assim, é seu jeito, mas as pessoas não são obrigadas a aguentar o seu jeito deste jeito. E por que você tem esse jeito? Vamos tentar entender? Será que é uma fuga sua? Né? Será que é qual o padrão que faz você ser Uma dessa defesa forma? mesmo, eu ataco primeiro antes de ser atacado. Com certeza. E é tudo uma questão de contextos mesmo. Porque às vezes fala assim, você é difícil de fazer amizade. Você já ouviu isso, mas você ouviu isso de quem? Eu ouvi isso do meu marido, eu ouvi isso de uma amiga, eu ouvi isso do meu colega. Você começa a ouvir em lugares diferentes, repetições, mas em lugares diferentes. Eu não ouvi de uma pessoa só. Eu ouvi de várias pessoas, em lugares, em contextos diferentes. Aí você começa a falar, tá, repetição Tem de alguma coisa pessoas, errada aí. tem alguma coisa errada. Eu tô ouvindo repetidas vezes, em contextos diferentes. Aí você começa, peraí, anota aí, né? É isso. Mas assim, o autoconhecimento também dói, né, gente? Sim. E não é simples. A gente assumir
que tal pessoa tá falando alguma coisa e você concordar com aquilo, de alguma coisa que não é tão bom sobre o seu comportamento, isso nem sempre é legal, né? Às vezes a gente engole meio quadrado, né? Então, eu acho que é isso, assim, e a psicoterapia vem muito pra ajudar nisso, da gente começar a ouvir também as pessoas e falar, cara, peraí, faz sentido. Eu podia ser mais flexível em tal momento, eu podia ser menos rude em outros momentos, ou eu podia ser mais impositiva em outros momentos também, porque às vezes a gente tem pessoas que só ouvem e aceitam tudo e falam assim pra tudo. Será que isso é legal? Que não sabe pôr limites. A Que gente não fala sabe muito pôr sobre limite, Também limites, falar né? não. É isso. Então, às vezes, você olhar pro todo, né? Você se conhecer e você ver o que faz mal pra você, o que faz bem. Eu acho que isso é importante também. Qual que é o meu limite? Cara, eu aceito até aqui. Daqui pra frente eu não aceito. Mas o que que você aprendeu sobre limite? É isso. Você vai aprendendo com a vida, mas você tem que se permitir fazer isso, Exato. porque não vem naturalmente. E mudar um padrão. Você sabe que eu sempre lembro de uma história. Eu sempre conto essa história porque isso fez tanto sentido para mim. Uma metáfora muito simples. Sobre essa questão do que faz sentido eu manter na minha vida, daquilo que eu aprendi como o certo, né? Nessa coisa da repetição, e o que que não faz mais sentido. É, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, muito próxima de mim, que ela falou assim: às vezes a gente aprendeu com a nossa avó que o açúcar tem que ser guardado na geladeira. E você não sabe nem por quê. Né? E aí um dia ele falou assim: por que que os avós colocavam açúcar na geladeira? Aí eu falei: pra não vir formiga. Aí ele falou: exatamente, ela botava ali num tupperware e botava na geladeira. Mas hoje em dia, será que ainda faz sentido eu colocar o açúcar na geladeira, sendo que hoje eu tenho potes herméticos que não vão entrar formigas? Eu falei: é verdade. Ele falou: é sobre isso. É sobre isso. Mas é o que a gente tava falando, que é confortável. Porque a gente olha só pra faz. trás. Sim, a gente olha pra trás e deu certo. Por que eu vou fazer diferente? Porque eu olho pra frente e eu não tenho referência ainda. Sim. Eu vou ter que fazer diferente. E Mas aí, você, eu vou você estar no não se universo. abre para isso. Você não se abre para a possibilidade de fazer diferente, que é aquilo que você estava falando, né, com relação à criação do bebê, do seu marido e tudo mais. Você vai falar assim: ah, tá bom, eu aprendi assim, tá, mas deu certo, mas será que não tem outras Porque o possibilidades, não tem verbo é outras tentar. ferramentas? O verbo tentar, ele não tem garantia. É isso. Sim, não tem É garantia, mas escuro, será que né? pode Você ser tá melhor? olhando pro escuro. Você vai abrindo portinhas ali, e a claridade vai aparecendo, mas vai ficando pra trás. Então, a gente segue comportamentos que a gente olha pra trás e funcionaram. Exato. Olhar pra frente e falar, vou fazer diferente, a gente tem que ter muita coragem. Sim, Né? mas eu falo que é exatamente aí que há as grandes transformações, porque eu falo que as melhores descobertas da humanidade foram pessoas que exatamente quebraram esses padrões. Que Completo. simplesmente e que eram chamadas de malucas, né? Tipo, olha, isso aqui não. Você é doido. Tá, a gente não precisa ir longe. Você abriu aqui o podcast falando que você navega por vários campos profissionais. Sim. Se você fizesse isso há 30 anos atrás, não te aceitariam na sociedade. Porque se você fosse faxineira, você tinha que morrer faxineira. Se você fosse administrador financeiro, você tinha que morrer trabalhando no financeiro, né? Não existia a possibilidade de você trocar de profissão. Sim. E se você falasse de trocar, nossa, mas por que você vai trocar? Isso era, inclusive, mal visto. Era mal visto pela sociedade. Hoje em dia, você ter uma única profissão é estranho. Fala, nossa, mas você só é psicóloga? Você não faz mais nada? Né? Os jovens, hoje em dia, eles vão... Primeiro que eles vão ter profissões da qual nem existem ainda, Uhum. que eles vão começar a criar. E eles navegam por vários mundos. Então, eles trabalham lá no mundo corporativo, no quadradinho deles lá, de CLT, mas no final de semana eles estão fazendo outra coisa, à noite eles estão fazendo outra coisa. E normalmente são coisas que eles gostam, porque eles sabem o que eles gostam. Lá atrás, a gente não tinha... primeiro que a gente não sabia o que a gente gostava e o que a gente não gostava, e a gente nem podia. A gente não tinha essa coisa, porque assim... Eu trabalhava no mercadinho. Mas meu pai trabalhava no mercadinho. Então, a tendência é que meu filho trabalhe no mercadinho. Sim. Né? Mas alguém uma herança. perguntou- É uma herança. Mas alguém perguntou se o filho quer trabalhar no mercadinho? Nem sei. Não, não era uma opção. Sim, sim. Né? E tinham profissões também que eram muito de nicho, né? Falo que é profissões de nicho. Sei lá, por exemplo, filho de médico tinha que ser médico. É isso. Né? Mas assim, só pode ser médico se você estiver na categoria X. Hoje em dia, isso abriu muito mais. Com certeza. Não, imagina Se você assim, quiser ter sucesso, você tem. Olha, eu lembro disso, Letícia. Olha, gente, que horror. Me senti muito velha agora. Você falou dessa coisa do pai, do mercadinho. Até o tipo de faculdade. Antigamente não se podia pensar numa faculdade de tecnólogo.
Eu não tô falando de muito tempo, não. Tô falando de uns 15 anos atrás, Era tá? super mal visto. Era muito mal visto. Curso online, Nunca. jamais. Se você não for médico, advogado, qualquer outra, médico, advogado, administração e, sei lá, acho que Você eram não essas tinha três. profissão. Você não era Você não ninguém. era ninguém. E se não fosse a pandemia, o online não existiria ainda. E era mal visto Verdade. ainda. Era mal visto ainda. Até a pandemia era mal visto, verdade. Você A não gente tá falando podia de ter 10 anos. atendimento psicólogo online no Brasil. Verdade. Nem podia, né? Não podia. Nem podia atender. Então, veja, né, como não necessariamente aquilo que funcionou até determinado ponto vai ser o melhor. E eu vou dar um exemplo meu, assim. Lá atrás, há alguns anos atrás, quando eu fui fazer a faculdade, eu lembro que eu fui fazer o vestibular e eu fiz o vestibular para psicologia. E eu trabalhava em shopping, enfim. E eu lembro que eu saí do vestibular, passei e tal, fui trabalhar. No meu primeiro dia de aula, tava com um caderninho embaixo do braço, eu tava saindo, o meu chefe me parou e falou: onde você vai? Eu falei: eu passei na faculdade, tô indo pro primeiro dia de aula, toda feliz. E ele me perguntou: o que você vai fazer na faculdade? Eu falei: administração. E ele falou: isso não vai te dar dinheiro. E aí a referência que eu tinha de pessoa super bem sucedida era ele, que era meu chefe. E aí eu perguntei pra ele, eu falei: então o que eu faço? Ele falou: vai fazer administração. E eu lembro que eu saí com o meu caderno Não, de psicologia, você falou. da psicologia. Ele falou que eu tinha que fazer administração. Eu saí com o meu caderninho embaixo do braço, eu fui na recepção da faculdade no primeiro dia de aula e perguntei se eu podia trocar, se eu tinha nota suficiente pra trocar. Olha E aí, só. naquele dia, eu mudei o meu curso pra administração. Olha só. E aí, anos depois, me conhecendo, eu falei: cara, não tenho nada a ver com esse universo. E assim, as coisas vão conspirando tanto que assim, eu sempre trabalhei em RH. Eu era uma das únicas administradoras, que normalmente as pessoas de RH são psicólogos. Uhum. E aí o mundo foi me levando, eu falei: não, pode me dar dinheiro isso aqui também, Claro. né? Mas assim, o meu olhar foi abrindo aos poucos. E naquela época a gente não tinha os estímulos que tem hoje em dia também. Então, se alguém virasse pra você e falasse: isso não vai dar dinheiro, você acreditava, Claro. né? E porque assim, o psicólogo não tava entre as categorias Não. que eram bem vistas, Sim. né? Era: tá, ok, tem uma faculdade. Mas não é médico, mas não é um advogado. Exato. A né? saúde mental não era olhada da forma que é olhada hoje. Jamais. E nem tinha, acho que a abertura que tem hoje. Aí quando a gente vai lá atrás e fala de um RH corporativo, era recrutamento e seleção. Era Uhum. isso mesmo. Você não saía disso. Ah, mas eu quero, sei lá, eu quero ser gestor. Eu quero fazer uma coisa diferente. Que seja dentro do próprio RH. Ah, não, mas você tem que ficar aqui. Sua skill é essa. Exato. Não, gente, mas calma, eu quero conhecer outras coisas. Não, mas você só vai fazer recrutamento e seleção. E eu mesma comecei com recrutamento e seleção. E aí chega uma hora que você não aguenta mais. Que você faz vaga operacional. Aí você fala: tá bom, ok, não cansei de fazer vaga operacional. Agora eu vou pra vaga administrativa. Cansei. Agora eu vou pra vaga gerencial. Cansei. E aí, acabou minha profissão? Exato. Né? E aí, hoje em dia, começou a se abrir o leque muito. Mas no passado, não, né? Então é muito isso, assim. Verdade, verdade. E aí, falando dessa questão, né, de sentimentos, de emoções, né, a gente já mudando de pato para ganso, pegando aqui a história do livro, né, que agora a gente vai falar de inteligência emocional, essa capacidade de romper esses padrões tem relação com essa questão da inteligência emocional? Como que isso funciona, né? Esses pensamentos automáticos, esses comportamentos que a gente está falando aqui que se repetem por aprendizado, vamos dizer assim, por referência, seja boa ou ruim. Eu Como que a acho- inteligência emocional ajuda? É nesse sentido que eu quero saber. eu acho que a inteligência emocional é exatamente tudo isso que a gente falou. Eu acho que a inteligência emocional é uma grande caixinha. Uhum. Que dentro dela a gente tem um universo de coisas, sabe? E eu acho que é isso, assim, quando a gente fala de inteligência emocional, é o se conhecer. Deixa eu só te interromper, é uma coisa importante, porque para quem está ouvindo, o pessoal está falando assim, o que é inteligência emocional? Vamos começar assim, o que é? Porque a gente pode falar de inteligência gente, do QI, que é o quociente intelectual, e o QE, que é quociente emocional, que tem a ver com a inteligência emocional. Então, explica um pouquinho, assim, de maneira simples, o que é a inteligência emocional? Eu acho que a inteligência emocional é muito isso da coisa da emoção mesmo, sabe? Da gente olhar pra dentro e falar o que funciona, o que não funciona, o que é certo e o que é errado pra gente, sabe? Eu acho que a inteligência emocional vai muito por esse caminho, assim. E aí, quando eu falo do autoconhecimento, é isso, que pra você ter inteligência emocional, você precisa se conhecer.
Ok. né? Que a partir do momento que você se conhece, você tem inteligência emocional para dizer isso eu aceito, isso eu não aceito, isso é certo, isso não é. E seguir seu caminho, assim. Acho que é muito nesse sentido. E eu acho que a inteligência emocional vem muito também como um termo mais corporativo. Pra gente falar ali dentro do meio corporativo. Porque, mais uma vez, né? Existem alguns preconceitos. Quando a gente vai falar no mundo corporativo de emoções, é Não é muito difícil. bem visto ainda. Se eu vou dar entrar numa sala de aula e colocar um monte de gestor e falar, vamos falar sobre emoções? Nossa. Tá, você me parou pra falar de emoção? Agora? Eu tô cheia de coisa pra fazer. Você tem que bater minha meta? É isso. Agora, quando eu falo, vamos falar de inteligência emocional, Pronto. é a mesma coisa, né? No fundo é a mesma coisa, só que você fala de uma forma diferente. E aí todo mundo presta atenção e fala, vamos falar sobre inteligência emocional. Que na realidade a gente está sendo administrar melhor as emoções. É isso, a gente tá administrando melhor nossas emoções. É isso. Entendi. E aí, para romper esses padrões automáticos, então você acredita que tem a ver com essa questão do autoconhecimento? Total, assim, eu acho que é fundamental. Você só consegue romper padrões a partir do momento que você conhece que aquele é um padrão seu. Se você não conhece, você continua fazendo e não percebe, né? Então as pessoas falam pra você, você é grosseira. Se você não parar e pensar, tá, em que momento eu sou grosseiro? Quem são as pessoas que estão me dizendo isso, né? Em quais situações estão me dizendo isso? Você jamais vai mudar, você vai continuar, tá. Você que é fresco. Eu tô ótima aqui no meu mundo. Você que é o ótima, problema, não sou eu, né? Letícia, a pessoa tem que estar disposta a olhar para isso, né? Super. E é o que a gente falou, isso é difícil, né? Porque dói você olhar pra dentro e falar, realmente eu sou grosseiro. Não é fácil, né? Assumir as nossas fragilidades, descobrir as nossas fragilidades é muito complicado. Mas a partir do momento que você descobre, que você sai daquele quentinho, Eu você acho descobre também. que tem um universo lá fora, cara, Eu acho libertador. é libertador. Eu, sinceramente, vejo como uma libertação. Porque quantas vezes eu estava falando isso para a Tina, né? A gente fez um curso agora recente que era sobre oratória. E uma das coisas que tinham que ser feitas no curso era era um vídeo falando sobre algum tema, era uma palestrinha de 5 minutos, vamos colocar Uhum. assim, né? E aí, recentemente, eu tava conversando com ela, eu falei assim, nossa, eu olho assim, às vezes, para minha trajetória de vida, Lê, eu falo, gente, eu tive tantos momentos de recomeço, mas assim, bizarros em vários, assim, o que eu fiz de transformação, de recomeçar do zero, muitas e muitas vezes. E eu sempre brinco que a minha maior habilidade é recomeçar. Mas você precisa olhar para esse lugar frágil, para esse local de aonde é que eu nessa minha vulnerabilidade, aonde que eu preciso melhorar, porque óbvio que cada vez que eu tive que recomeçar, eu tive que olhar para esse lugar escuro e foi o que mais me deu força. Eu acredito. Né? Eu acho que eu posso te dar um exemplo aqui. Os 60 a mais. Que estão voltando pro mundo corporativo agora. Pra mim, eles são um ótimo exemplo de inteligência emocional. Porque e de reinvenção do que exatamente o que você estava falando, assim. Que normalmente são pessoas que trabalharam a vida inteira em cargos altos e eram referências, enfim, naquilo que eles faziam. Se aposentaram. E a aposentadoria hoje em dia, não vamos entrar aqui no contexto, mas não tá dando pra sobreviver do jeito que as pessoas precisam. E as pessoas precisam voltar pro mercado de trabalho. Verdade. Dificilmente elas conseguem voltar no cargo que elas tinham. E às vezes elas nem querem, porque trabalhar no ritmo que trabalhava, e hoje em dia o ritmo é muito mais acelerado do que naquela época. E aí elas precisam se reinventar e você começa a ver um monte de 60 a mais no atendimento. Você vai em mercado, você começa a ver eles lá no mercado. Pra mim, isso é um poder de inteligência emocional, porque às vezes eles têm faculdade, pós-graduação, doutorado. E aí você fala, nossa, mas ele está lá no mercado? Sim, porque ele tá passando o tempo dele, ele tá se distraindo, Às vezes se divertindo. ganhando um dinheiro porque é importante. E outra coisa, ele começa a ser útil. Porque quando você tem 60 a mais, as pessoas começam a olhar pra gente... olha, eu já me colocando nesse papel. Você tá com 60 anos? Calma, gente, calma. Começa a olhar pra essas pessoas já não com o mesmo brilho que eu olhava no passado. Porque quando você tá no mundo corporativo, as pessoas te olham com orgulho e falam, caramba, a Thaís é psicóloga, a Letícia trabalha no mercado financeiro, sabe? Elas começam a te olhar como uma referência. Quando você sai e se aposenta, quem é você? Verdade. Né? E a gente tem aquilo ainda
não vou nem dizer se é bom ou ruim, que você é a Thaís psicóloga, Uhum. eu sou a Letícia de tal banco, né? Você acaba perdendo um pouco sua identidade. A sua identidade começa a ser a sua profissão. Sim. Quando você Até se porque ap- quando você pergunta, né, para as pessoas o que que você faz, a primeira coisa é a profissão, né? É Que isso. você falou agora. Mas quando você se aposenta, quem é você? Eu sou a É. Letícia o quê? Letícia é o quê? Exato. Né? E aí eu acho que. E eu tô falando isso porque eu tava até escrevendo um artigo esses dias sobre os 60 a mais, e aí eu comecei a aprofundar nisso. Eles começam a se sentir incapazes também. Então, pra mim, eles são um ótimo exemplo de inteligência emocional, porque eles se reinventaram, Uhum. se permitiram aí pra um outro papel de que eles nunca, talvez eles nunca se viram ali na situação que eles estão se vendo agora, Uhum. e estão ali. Então, eles estão ganhando dinheiro, estão conversando, estão sendo útil, estão aprendendo coisas novas, né? Gente, você vê os idosos hoje, que 60 a mais não é mais idoso pra mim, né? Mas assim, você vê o pessoal de 70, 80 mexendo no celular, no Uhum. WhatsApp. Claro, eles têm as dificuldades dele, que todo mundo vai ter, mas eles estão tentando entrar dentro desse universo. Então, pra Uhum. mim, eles são um ótimo exemplo de se reinventar e de inteligência emocional, assim. É verdade. Eu vejo pessoas nessa faixa etária que têm essa inteligência emocional. Até porque quando a gente pensa em aposentadoria, né? A gente até falou aqui um episódio que a gente gravou sobre lutos, né? E quando a pessoa sai do mercado de trabalho É um e luto. é um luto de sair daquela posição e virar e se aposentar. E a inteligência emocional seria algo importante para essas pessoas para fazer essa transformação. Mas até essa né? reinvenção que você teve, que você falou, eu fazia uma coisa e depois eu tive que me reinventar e fazer outra. Isso também tem o seu momento de luto. Não é tão simples assim, né? Não, Você sai não. desse. Eu fazia isso e vou pra cá. Claro que Calma, não. nesse meio do caminho tem um luto, tem um processo. Então é o tempo Sim, todo. sim. Ah, sem sombra de dúvidas. E aí sim, você acaba usando da sua inteligência emocional para conseguir fazer isso. Porque assim, eu contei aqui rapidamente, né? Porque não é sobre mim, mas precisei de muita Inteligência emocional pra. entender as minhas emoções, porque é aquilo que eu falo, deu medo, deu angústia, deu desespero, deu vontade de voltar para trás, vontade de sair correndo, se trancar dentro de casa. Claro. Mas chegou uma hora que eu falei, cara, é isso aqui, E né? até se descobrir o que você gosta, né, tá? Exato. Porque eu acho que às vezes você tá num flow ali de ganhando bem, tá numa empresa legal, e você vai seguindo a vida. Mas de repente você para e fala, cara, mas peraí, é isso aqui que eu gosto? É isso aqui Exato. que eu me vejo fazendo daqui X anos. X anos, sabe? Eu acho que é isso também. E pensar, daqui X anos, o que eu vou estar fazendo? Tá tudo bem eu fazer isso agora, mas daqui X anos eu quero estar fazendo a mesma coisa, eu quero fazer uma coisa diferente, eu não quero fazer nada, Exato. né? Acho que é isso. E isso também passa pela. Porque aí, aproveitando, né? Nosso tempo já estourou, mas tudo bem. A gente continua. Pensando nesses X anos, eu sempre lembro, a gente teve uma pessoa que veio aqui falar de multipotencialidade profissional, que foi a Gisele. E às vezes a gente acha que precisa, né, seguir aquele padrão. Então, eu nasci advogado, morri advogado. Gente, de repente eu decidi que eu quero, sei lá, fazer arte. De repente eu decidi que eu quero abrir uma pousada. Porque a gente tem muitas habilidades, a gente não é uma coisa só. E é isso. E acho que se a gente tem essa compreensão, a gente não fica tão rígido. De achar que tem que morrer fazendo aquilo e que você não pode mudar porque você aprendeu que tem que ser daquele jeito. É isso. Mas eu acho que a gente, mais uma vez, né? A gente tá vivendo num mundo que tá se abrindo agora. Então, se você virar pra alguém e falar, sou dono de uma pousada, eu larguei tudo e fui abrir uma pousada, a pessoa fala, que legal. Mas no passado, quando que a gente ia poder fazer isso? Não podia. Nunca, né? Você tinha que continuar aquele flow de meu pai é médico, você é médico. Imagina uma família de médicos, alguém virar e falar, não, eu quero fazer artes. Já vi isso acontecer, sabia? Gente... Na vida real. E dá uma É deserdado. ruptura, né? É uma Não, ruptura. dá uma ruptura, né? Total, é deserdada a pessoa, né? E sai daquele ciclo, até a família aceitar. Não era simples. Hoje a gente vê com E às olhar... vezes não aceita, tá? É isso. Às vezes não aceita e a pessoa se vê obrigada a cumprir aquele papel, né? Mas fala maldição de família. É, maldição de família, é isso. Você vai ter que cumprir aquilo ali. E aí a pessoa fica infeliz o resto da vida fazendo aquilo, até o momento em que ela se liberta, até o momento em que ela tem inteligência emocional suficiente para entender o que ela quer ser na vida. E aí é quando ela rompe. Ou espera a família toda morrer para ela É, poder. Pode né? ser Porque também. tem Pode isso. ser também. Ou ela simplesmente na vida adulta. Porque a gente via antigamente, podem reparar,
quando chega uma pessoa na faixa etária dos 40 anos, mais ou menos, é comum você ver as pessoas às vezes mudar de carreira, mudar de profissão. Porque às vezes ela tá cumprindo um protocolo, ou ela tá fazendo aquilo que vai dar dinheiro, que disseram que ela vai ter que fazer para ganhar dinheiro, e aí o momento em que ela se descobre, Ela que se ela consegue liberta, ter ela alguma estabilidade, consegue. aí ela consegue fazer uma mudança. Não sei se é com a nossa geração agora dos meninos de agora, será assim também dessa mudança dos 40 anos. Ah, não, acho Mas que pra an- eles vai ser bem antes. será? Eu acho. Eu acho que a mudança pra ele já vai acontecer naturalmente. É. Eu acho que ele já tem ele vai ter eu tenho um podcast, eu sou médico, mas ao mesmo tempo eu faço outras coisas. Eu acho que pra eles é muito mais natural. É. Pra gente, eu acho que a gente veio com crenças muito limitantes, assim, e que limitavam a gente. Eu acho que, enfim, eu acho que os 40, acho que era meio que um marco, porque você tinha mais ou menos uma estabilidade financeira, Uhum. você já começava a ter uma inteligência emocional do autoconhecimento, de saber o que você gosta e o que você não gosta. A gente demorava muito pra isso acontecer. Hoje em dia, os jovens, eles já se conhecem muito mais cedo, assim. Sim. Eles conseguem identificar mais rápido as Consegue, emoções. consegue. E Eu eles não sei se falam é de assim, emoções, falam. é natural. Às vezes eu tô conversando com eles e falam, ai, porque eu tô triste, porque eu tô com tal coisa, porque eu briguei com a minha namorada por tal motivo, eu tô com ciúmes. E eu fico pensando, gente, na idade dessa pessoa, eu jamais ia dizer que eu tava com ciúmes, porque eu nem sabia o que era ciúmes, Uhum. né? Eles começam a elencar os Eles conseguem nomear mais. nomear, e isso é super importante. Quando a gente começa a nomear os nossos sentimentos, é mais fácil da gente resolver eles. E antigamente a gente não nomeava, e aí por isso que a gente tinha mais dificuldade também. Sim, porque a gente volta para a questão da inteligência emocional, né? Porque não só o autoconhecimento, mas também nomear cada uma daquelas emoções é importante, saber o que que aquilo significa. E quem nomeia para gente são os nossos pais, É isso. né? Eu sempre falo, você só sabe que você é Letícia porque sua mãe te disse que você é Letícia. Se ela dissesse que você é a Maria, você seria a Maria. Então alguém nomeia para você. Então se a gente pensa numa criação onde não se falava de emoções, não se nomeava as emoções. Então você não sabe o que que é. Acho que nem eles sabiam, né, Tá? Não sabiam, No claro, fundo, davam o nem que eles. podiam, né? Eles vão ensinar o que eles não sabem. Sim, Acho que é sim. isso. Eu acho que assim, a gente vem evoluindo muito, assim. Eu acho que teremos pessoas melhores, por um lado. Acho que vão ter outras dificuldades, por outro lado. Mas eu acho que a gente vai ter pessoas melhores nesse sentido, sabe? Uhum, De muito estarem bom. mais abertas, de se conhecer mais, de olhar um pouco mais pro outro, de ser menos egoísta às vezes. Eu sou otimista. É, Eu sou bastante. otimista. Mas eu também sou, porque eu sempre brinco. Eu falo, gente, se eu não fosse otimista, eu não faria o que eu faço. É isso. Né? Porque a gente acredita ainda que há sempre uma melhora. E aí, Lê, pra gente ir finalizando aqui, o que que você gostaria, assim, o que que você poderia dizer para nossa audiência com relação a essa questão da inteligência emocional? Se a pessoa percebe que ela está repetindo o padrão, que já não fazem sentido para a vida delas, o que que elas poderiam fazer? Qual que seria a sua dica? Acho que a minha dica é você compreender o seu passado. Tá. Pra você começar a dar um passo a mais, assim, sabe? Eu acho que olhar pra trás sem julgamento. Falar, ai, porque os meus pais, porque os meus avós. Não, a gente não tá aqui pra julgar. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Vamos partir desse princípio. Mas olhar pra trás e falar, tá, o que que eu aprendi ali? Tá? O que que eu consigo mudar? O que que eu consigo fazer de diferente agora e o que eu consigo fazer de diferente para as próximas gerações? Né? Então, acho que é muito isso, assim, você compreender os padrões, entender o que que você gosta, o que você não gosta, aonde você erra, né? Eu acho que a gente precisa ter essa humildade também de falar, eu não sou perfeita, eu erro também, tá? Mas eu acerto muito também, entender quais são os momentos que você acerta. Acho que é muito isso, assim, de você dar um passinho para trás e se permitir olhar para dentro. Muito bom. Diga, Tina, algo a dizer? Acho que é Alguma isso. pergunta final Não, para não, nossa acho que convidada? agradecer a Letícia aqui pela. Pois é, gente. Então, pelo vejam, podcast né? de Assim, hoje. muito dos nossos comportamentos repetitivos, a gente está falando de repetição de padrão e que às vezes é o pote de açúcar que você está colocando na geladeira e que não faz mais sentido. Então, o nosso recado é: você precisa entender o seu passado, entender se aquilo que você está fazendo ainda faz sentido na minha vida? Será que eu não preciso realmente olhar para isso de uma maneira diferente? E toda vez que a gente sai desse lugar de repetir comportamento só por costume e se abre para o novo ou tenta diferente, a possibilidade de transformação é muito maior. A gente apaga o nosso passado, a gente elimina ele? Não, mas a gente pode dar um novo significado. Então, a psicoterapia é um espaço muito especial para que vocês façam isso. Então, se precisar, gente, bora para terapia. Terapia é vida. É isso. Não é isso?
Gente, não esqueçam de deixar aqui o seu like, de ativar o sininho. Lembre-se que para vocês receberem as notificações, vocês precisam ativar o sininho. Se esse episódio fez sentido para vocês e vocês acharam bacana, compartilha com alguém que vocês conheçam. Lembra do recadinho do começo do programa? Precisamos chegar aos 10 mil. Vamos ajudar o nosso canal, Chegaremos. não é? Quanto mais vocês compartilham, o conteúdo entende-se que ele é relevante. Então, bora compartilhar o episódio do Terapia, etc e tal. Gente, muito obrigada, Lê. Muito obrigada pela sua Obrigada, participação. Letícia. Eu Foi que agradeço. ótimo. Gente, obrigada, de verdade. Adorei. Lê, deixa suas redes sociais. Bom, vamos lá. Minhas redes sociais, todas, né? leticiamedeiros.comportamental. Inclusive, se vocês quiserem o livro, vocês conseguem comprar ele online em qualquer site de livros, mas também vocês conseguem comprar diretamente comigo lá nas minhas redes sociais. Eu vou Certo? deixar depois o link do livro para o pessoal boa, comprar boa. aqui na descrição do vídeo. Aí vocês podem acessar na descrição do vídeo e ganhar. Ganhar não, né? Comprar o livro da Comprar o Letícia. livro. Tá E certo? depois comentem, depois vocês comprarem, lerem, comentem lá se vocês Exato. gostaram, o que vocês acharam. É isso aí, gente. Muito obrigada. Tina, recado? Obrigada, pessoal. Gente, curtam a gente, mandem sugestões de pautas temas, aí pra gente, exatamente. que a gente adora, hein? É isso aí, gente. Beijo e até o próximo episódio. Até!